Olá pessoal, sou Daniela Abreu trazendo para vocês uma pequena coletânea de relatos especial Halloween que será comemorado amanhã. Eu não prometi nada, mas estou cumprindo aqui, que eu não prometi. Eu falei, vai que não dá de cumprir, então os relatos bem bons foram enviados pela mesma pessoa. Essa pessoa me enviou acho que 3 histórias, eu consegui ler 2, depois eu vou ler a outra. Muito obrigada a você que me enviou o relato. E é isso, pessoal. Para mais relatos extras, se puderem, colaborem no site do Apoia-se, apoia.se/assustadoramente, ou através do Pix, que é o mesmo do e-mail onde eu recebo os relatos, que é o assustadoramente@outlook.com. E se você não pode colaborar financeiramente, colabore compartilhando, espalhando a palavra nas suas redes sociais, para os seus amigos. Siga o Instagram, assustadoramente_podcast. Chega de falar e vamos para os relatos de hoje. O Baixinho. Quando eu tinha por volta de 7 anos de idade, meus avós se divorciaram. Após um casamento de mais de 30 anos, meu avô e minha avó estavam indo viver vidas separadas. Por não ter onde morar, nem condições de pagar um aluguel sozinha, minha avó veio morar conosco. Éramos na casa meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos, um mais novo e outro mais velho. Morávamos em uma casa de 3 quartos em um bairro periférico da cidade. E minha avó passou a dormir no quarto comigo e o meu irmão mais novo, já que meu irmão mais velho, de 14 anos na época, tinha um quarto só para ele. Foi imediatamente após a minha avó passar a morar conosco que tudo começou. Eu passei a ver nos cantos da casa um homem baixinho. No início, eu achava que todos viam e que ele era uma pessoa como outra qualquer. Mas logo, algumas coisas estranhas denunciavam que aquilo não era normal. Ele era um homem adulto, acima do peso, com fartos bigodes, mas que tinha a altura de uma criança. Por isso o apelido. Ele trajava sapatos, calças, camisa, colete, uma jaqueta e boina. Todas as peças que ele vestia da cabeça aos pés eram da cor vermelha. Eventualmente eu o via, no canto do cômodo, parado olhando para alguém ou para mim. Quando ele olhava para mim, ele sorria. Quando olhava para outras pessoas, ele mantinha um semblante mais sério. Eu perguntava: Mãe, quem é aquele homem baixinho ali no canto? Apontando para uma quina vazia da parede. Que homem? Minha mãe perguntava. Aquele de vermelho que não sai dos cantos, eu insistia. Meus pais tentavam não dar atenção, o que só me frustrava mais ainda. Eu podia vê-lo claramente, inclusive me recordo de vê-lo com frequência. Aquela coisa que somente eu via. E que eu chamava de baixinho, como eu disse, ficava sempre em algum canto do cômodo em que eu estava, sempre dentro de casa, sempre em uma quina da parede. Ele estava sempre de pé, parado. Era um tanto sinistro porque apenas sua cabeça mexia, fazendo movimentos espasmódicos quando ficava com raiva, ou movimentos suaves quando estava tranquilo. Eu comecei a notar que ele ficava muito nervoso quando eu falava dele para alguém, especialmente quando minha avó estava por perto. Certa noite eu dormia no meu quarto, no beliche de cima. Meu irmão dormia no de baixo e minha avó numa cama de solteiro ao lado do beliche. Estavam todos dormindo e já era de madrugada. A casa estava silenciosa e eu ia levantando para beber água. Porém, assim que ia descer da cama, vi que na quina da parede do lado da porta estava aquela coisa me olhando. Eu voltei para a cama apavorado e imediatamente cobri a cabeça, aterrorizado com aquela visão e com muito medo de que ele chegasse perto de mim. Eu abri uma minúscula fresta entre o lençol, o suficiente para ver se aquela coisa continuava ali parada no escuro. Ele não se mexia, só me encarava. Lembro-me de ficar o encarando por um bom tempo, até que a minha vista se acostumou mais com a penumbra do quarto. Não era uma sombra, era sólido e claro como qualquer pessoa. Inclusive, nós dormíamos com uma luz de parede
que o banhava com uma meia-luz que supostamente nos traria segurança. Mas naquele momento era tenebrosa. Aquele homenzinho começou a falar, a sussurrar. No início era bem baixo, mas foi ficando mais insistente. Era algo como um... Ei, psiu, desce aqui. E... Oi, amigo. Sempre sussurrando. Era a primeira vez que eu ouvia ele falar alguma coisa. Nesse momento eu estava apavorado, com a cabeça coberta, choramingando, pedindo a Deus que aquilo parasse. Quando eu ouvi algo se movendo abaixo de mim. Não tive coragem para olhar, mas fiquei completamente encolhido, apavorado com a ideia daquela coisa ter saído do canto que ele costumava permanecer. E assim que ouvi o barulho, senti a minha cama mover lentamente. Escutei passos pelo quarto. Alguns segundos depois, ouvi o da luz do banheiro sendo acesa, banhando o quarto com uma luz adicional muito bem-vinda. Escutei o som da descarga, seguido do barulho de água da torneira, como se alguém lavasse a mão. Tomei coragem para olhar. O quarto estava mais claro. E eu imaginava que a minha avó ou meu irmão havia se levantado e ido ao banheiro. Levantei mais uma vez a coberta e vi a minha avó voltando para o quarto. E aquele homem baixinho, esquisito, ainda estava lá. Seu corpo parado no canto do quarto, imóvel, mas sua cabeça gritava. Ou melhor, abria e fechava a boca, como quem gritasse e xingasse de maneira violentíssima. Era como ver uma pessoa vomitando ódio, só que no mudo, sem áudio. Eu não ouvi uma palavra sequer, mas todos os movimentos espasmódicos com a cabeça e caretas horríveis demonstravam que ele estava com muita raiva. Ele se mantinha assim, gritando, mas sem emitir som nenhum, e movendo a cabeça violentamente, mas com o corpo em pé, parado como estátua, braços caídos imóveis. Era uma cena esquisitíssima de se ver. Era como se toda aquela raiva da entidade estivesse sendo direcionada para minha avó, que voltava para sua cama. Eu não tive coragem de me mover ou de chamar alguém. Apenas me encolhi de medo, totalmente tapado com lençol, no calor do Rio de Janeiro. Em algum momento, dormi de tanta exaustão. No dia seguinte, contei para minha mãe, que felizmente decidiu tomar uma atitude. Ela foi conversar com a minha avó, para tentar buscar alguma saída espiritual para essa coisa que eu andava vendo. E minha avó me levou em um terreiro de Umbanda. Curiosamente, eu tenho uma lembrança muito clara dos eventos que aconteceram na ida ao centro. Lembro-me perfeitamente das várias vezes em que via esse homem baixinho, todo de vermelho pelos cantos da casa. Mas não me lembro de nada do que aconteceu no terreiro. E minha avó também nunca entrou em detalhes. Sempre que eu pergunto, ela diz que fizeram uma limpeza. No fim, de fato, eu parei de ver aquela entidade após a ida ao terreiro e por muitos anos não tive nenhuma experiência sobrenatural. A estranha mulher do sítio. Essa história não foi vivida por mim, e sim por meus avós, minha mãe e alguns tios. Por volta do início dos anos 70, minha mãe morava em São Paulo com meus avós e seus irmãos. Meu avô tinha um antigo colega de trabalho que largou a vida na cidade para viver em um sítio afastado no interior do estado. Esse amigo, dono do sítio, convidou meu avô e sua família para passar uns dias lá. Minha mãe tinha 10 anos na época e tinha mais 3 irmãos, que formavam uma escadinha com diferença de 1 ano para cada um. No primeiro dia, tudo ocorreu muito bem. Brincadeiras, banho de rio, passeio a cavalo, esse tipo de diversão do interior. Minha mãe conta que o senhor, amigo do meu avô, era muito simpático e comunicativo. Já a sua mulher, por outro lado, não falava uma palavra sequer. Seu máximo de interação foi um aceno com a cabeça. À primeira vista, ela era uma mulher normal, que usava roupas simples e não apresentava nada de estranho além do silêncio.
A única coisa estranha, além do fato dela não falar uma palavra, era que ela, apesar de passar boa parte do dia cozinhando e preparando nossa comida, não se sentava conosco para comer. Ela permanecia tranquilamente fazendo as tarefas domésticas, lavando pratos, etc., e nunca se sentava à mesa. Depois notaram que, em momento algum, ela foi vista comendo alguma coisa, nem bebendo água. Somente fazia suas tarefas domésticas sem falar com ninguém. Porém, a verdadeira estranheza viria após o café da tarde. Lá por volta das 16, 17 horas, todos já haviam feito uma refeição farta, quando o dono do sítio disse para o meu avô que eles deveriam ir para o quarto antes de escurecer. Ele falou isso para os meus avós, explicando de maneira muito tranquila, como se não fosse nada demais. Olha, vocês levem aqui essas garrafas d'água caso tenham sede, comida caso queiram e alguns penicos caso precisem ir ao banheiro. Mas depois de entrar no quarto, não saiam de lá até amanhecer. Aparentemente, meu avô já sabia dessas estranhas condições, mas minha avó não. Eles entraram no quarto com as crianças e fecharam a porta para dormir. Meu avô trancou por dentro a porta do quarto, que possuía uma pesada fechadura. Minha mãe, até então, não tinha ouvido a história. Porém, minha avó estava eufórica, querendo saber com meu avô o que estava acontecendo. Por que eles eram proibidos de sair do quarto à noite? Meu avô explicou a história que seu colega já havia contado na ocasião em que o chamou para o sítio. O colega do meu avô advertiu que a sua esposa hoje era diferente, que ela um dia esteve entre a vida e a morte e ele teve que tomar uma providência para que ela melhorasse e que ele teria conseguido esse tratamento que a teria deixado assim. O homem disse que, apesar da mulher ter sobrevivido, ela parou de falar, de beber e de comer comida comum. Ela não dormia à noite. Em vez disso, ficava pelo terreiro do sítio, procurando por bichos vivos para se alimentar, especialmente galinhas. Meu avô não sabia se ela bebia o sangue ou se as comia viva, e aparentemente ela fazia isso todas as noites. Quando ele contou essa história bizarra para minha avó, minha mãe, que era a mais velha entre as crianças, escutou a história. Ela disse que ficou apavorada, mas que a minha avó achou tudo muito curioso e que ela parecia se divertir com a história insólita. Todos estavam trancados no quarto, mas a minha avó mantinha os ouvidos grudados na porta, esperando ouvir algum som que indicasse o que estaria acontecendo lá fora. Foi quando eles ouviram uma algazarra de galinhas cacarejando desesperadamente no terreiro. Isso durou pouco tempo e depois, silêncio. No dia seguinte, a minha avó, curiosa que só ela, foi perguntar para o homem sobre essa história. E ele basicamente lhe contou a mesma coisa que meu avô havia contado, que sua esposa havia, alguns anos atrás, contraído uma enfermidade, que havia deixado de cama, e que ele procurou alguém que a teria curado, porém, após o tratamento, ela teria ficado tal como está. Ele disse que antes da doença, sua esposa era normal, muito falante, comunicativa, mas que agora ela estava daquele jeito, diferente. O curioso, conta minha avó, era como esse amigo do meu avô falava, tudo de forma mais natural do mundo, mesmo a situação sendo tão surreal. Pelo que ela conta, eles passaram um feriado prolongado nesse sítio, uns 3 ou 4 dias, e em nenhum momento da estadia deles lá, ninguém viu a tal mulher comer, nem beber água, nem sequer trocou nenhum olhar com ela, que permanecia silenciosamente fazendo tarefas domésticas enquanto a família se divertia. Durante seu tempo de permanência no sítio, todas as noites eles tinham que cumprir o mesmo ritual. Antes de escurecer, levavam água, comida e penicos para o quarto. Se trancavam com chave e só abriam quando amanhecia. Durante a madrugada, tanto minha mãe quanto a minha avó e meus tios contam que ouviram barulhos de passos correndo, animais agitados e grunhidos estranhos.
Minha avó tentava espiar pela janela, mas essas estavam trancadas e com uma vedação de tecido, que impedia de ver do lado de fora. E assim foi por 4 dias, quando se despediram da família e voltaram para a cidade. Até hoje, tanto a minha avó quanto minha mãe contam essa mesma história da mesma maneira. Meu avô, que era quem sabia maiores detalhes sobre a tal mulher, nunca gostou de falar sobre o assunto. E quando perguntávamos, ele desconversava. Esse relato foi enviado no e-mail pelo Pedro Augusto. E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram, assustadoramente_podcast. Ajude financeiramente o canal no site do Apoia-se ou através do Pix, assustadoramente@outlook.com. Você também pode ajudar seguindo nossas redes sociais, espalhando a palavra e qualificando o podcast dando 5 estrelas. Entre para o grupo do Telegram e siga nosso canal no YouTube. Todos os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima quarta!